A gente, né, ficou junto quando a gente era jovem, aí a gente separou por 10 anos e a gente voltou. Que da hora isso. E tinha duas coisas que eu lia, e muitas vezes assim, era difícil, porque eu tava dando plantão sempre, e ela trabalhava na época na FedEx, era uma alta executiva da FedEx, então, trabalhando demais. E às vezes o que acontecia? Quando acalmava o plantão, eu tava drenado, né, e ansioso, ela também, a gente longe, eu lia para ela ou Clarice Lispector, ou eu lia para ela um livro que chamava Intermitências da Morte, do José Saramago. Vocês são muito bonitos. Então... que coisa fofa, muito bonito, mano. Coisa de filme. E aí, sei lá, era uma das coisas que a gente fazia. Porque tanto acalmava a mim, que estava no meio do plantão, e tava aqueles 5 minutos que, sabe, abaixa a fila, não tem ninguém para atender, e você tem que relaxar para você atender o próximo paciente bem, né? Então, eu lia para ela. Né? Mas peraí, você ligava o celular? Ligava para ela, a gente conversava e eu ficava lendo para ela. Que nem historinha. Muito romântico. Isso é muito fofo. Caralho. Esse é um livro legal para ler. Intermitências da Morte. Eu quero ler o Rápido e Devagar ou é Devagar Rápido? Rápido e Devagar. Daniel Kahneman. Boa. Esse eu vou ler. Leia. Esse livro é sensacional. Preciso dar uma... E depois você lê um de um cara que chama Consensa, que é Mindfulness, que é a atenção plena. Para você entender qual que é a importância de você prestar atenção no que você está fazendo. Vocês já são caras de sucesso. E se vocês tivessem 100% da atenção de vocês para as outras coisas que vocês fazem? Se você tivesse mais 50% da sua atenção para academia, por exemplo. Nossa, eu tava voando. Essa é a ideia. Me fala aí o nome dos 2 livros, por favor. Daí que eu escrevo para você. Escreve no Igão com Sujo. Igão com Sujo. Ó, então... Já tá voando, cara. Daniel Kahneman. Vocês vão ver que eu vou estar lendo essa porra. Que às vezes eu tô sozinho, eu fico colocando várias paradas da hora no YouTube pra assistir, etc. Fico querendo aprender, né, mano? Tô numa sede de ficar aprendendo. A gente já tá indo bem aqui, né? Se a gente ficar gostoso... Esquece. Fudeu, mano. Só não pode ficar nojento, porque aí fica gostoso, fica cuzão, aí não dá, né, velho? Não dá. Mas aí, mano... Rico, famoso e gostoso, acabou. Vixe, Maria. Acabou. Fudeu pra vocês, viu? Homens. Porque o cara já é casado, bonito, então sobrou pra nós. Daniel Kahneman. Rápido e Devagar. Consensa, Mindfulness. Vocês vão voar. Pega esses 2 livros. Isso é legal. A Saraiva tem, será? Você vai encontrar... Na internet. Eu comprei numa livraria que chama Livraria Florence. @Livraria Florence, que é o contato deles do coisa, porque é uma livraria que trabalha com muito livro da saúde, né? E às vezes é muito difícil você encontrar coisa específica em Saraiva. Qual que era a outra mesmo que era grande? Esqueci. Mas no YouTube é @Livraria Florence. Os caras eles têm esses livros e tem alguns livros que são livros mais de literatura, que é uma coisa que tem lá, por exemplo. Mas é muito chato. O quê? O livro? Não, cara, ler é você acostumar-se. Ler uma linguagem. Por exemplo, falar no microfone é chato? Depende, você está falando com alguém que você gosta, que se você está aproveitando é legal. Se você está fazendo uma coisa que não faz sentido para você, eu fico imaginando, sei lá, deve ter algum entrevistador cuzão. Pelo amor de Deus, não fala que sou eu, mas tipo... Não. Aqui só vem quem a gente quer mesmo. Então, obrigado. Não aconteceu de, tipo, chegar um cara aí, tipo, puta, que saco, não. Sempre é muito da hora. Que bom. Que a gente dá uma atenção pra isso. Então, isso é essa estrutura. E nessa livraria, o que tem de legal é que eles têm muita coisa de literatura. Então, o último livro de literatura que eu comprei é de um cara chamado Robert Greene, que chama... Ai, meu Deus do céu. Maestria. Esse escritor, ele é um cara que ele escreve dando exemplos. Então, o livro que eu li, por exemplo, no Exército, o livro que eu escolhi para ler, para entender o que era meu papel ali, né, era um livro que chamava 48 Leis do Poder. O que é muito legal nesse livro? Nesse livro ele fala, por exemplo, ele dá uma lei que é não ofusque seu mestre. Ele te fala, porque se você ofuscar, se você inflamar o seu ego, você quiser aparecer mais que o cara que te ensinou, você vai fazer isso, você vai se fuder. Aí ele coloca a comprovação da lei. Aí ele conta uma época da história que isso aconteceu e que o cara se fudeu. Deu exemplo. Cara, é do caralho. 48 Leis do Poder, Robert Greene. Isso eu li em 2004.
Hoje, né, eu descobri que ele tinha mais um livro chamado Maestria. O que é maestria? É você fazer melhor aquilo que você já faz bem. Nossa. Como que você melhora? Porque é uma coisa foda. Primeiro, você imagina uma corrida de Fórmula 1, o cara tá em primeiro lugar. Ele não tem ninguém para passar. O que ele pode fazer melhor? E ele Mais pode. rápido, né? Pois é, mas como? Quanto? Porque se ele for muito mais rápido, é capaz de ele cair numa curva e tropeçar numa curva e se arrebentar com o carro e perder a corrida. Né? Como que você faz isso? É sobre isso esse livro. Foda. Nossa, Também é um que livro do louco. caralho. Agora, uma dúvida fera que eu tenho. Se o doping no esporte, ele influencia mesmo pra performance do jogador? Influencia muito. Muito? Muito. É desleal. No esporte é desleal, Igor. Porque o doping, principalmente quando a gente fala de algumas substâncias dopantes, ele não mexe só com a capacidade de realizar trabalho. Ele mexe também com a sua motivação para fazer isso. Então, por exemplo, quando você pega testosterona, a testosterona ela tem uma ação no sistema nervoso central, no seu cérebro, onde ela aumenta a captação de beta-endorfina, ou seja, você sente mais satisfação. Por que isso é uma coisa que é relevante quando a gente vai estudar doping? Por duas situações. Primeiro, quando o cara se sente bem, ele vai se sentir muito melhor. Então, num jogo, por exemplo, que o cara está ganhando, ele vai desproporcionalmente estar motivado a jogar. Então não é aquele cara que, tô ganhando, me acomodo. Eu tô ganhando, eu vou ganhar mais. Segunda coisa, se ele estiver numa situação de desprazer, essa sensação não é percebida. Porque o nível de beta-endorfina dele tá alto. Então é um cara que nunca tá ruim. Então não seria bom todo mundo tomar? Teoricamente... eu perguntei. Não, a tua pergunta é extremamente legítima. Lógico que é. Né? Você tem que se perguntar essas coisas. Ué, se existe uma coisa que me faz performar melhor, por que eu não vou usá-la? Porque a gente não conhece as doses seguras para uso de testosterona. Esse é o problema. E porque a testosterona ela tem ações diferentes para pessoas diferentes. Então não é, por exemplo, eu dou 10 mg de testosterona e eu tenho essa ação. Pode ser que eu dê 10 mg de testosterona para uma outra pessoa e ela tem uma ação completamente reversa. A testosterona ela também ativa uma área do nosso cérebro que é a amígdala. A amígdala cuida da nossa irritabilidade, da nossa compulsividade, da nossa agressividade. É o filtro do corpo, né? Minha mãe fala que a amígdala, assim, tipo... Não é bem essa amígdala assim, daqui, é a amígdala que fica aqui, no centro do nosso cérebro. Não, mas o nome é o mesmo, relaxa. Relaxa, porque, assim, primeiro você sabe que existe amígdala. Porra, isso daí é difícil. E aí, ó. Né? A amígdala que você falou fica num outro lugar que chama anel de Waldeyer. A amígdala que eu tô te falando fica num lugar que é debaixo do hipocampo, exatamente. Ela tá mais ou menos aqui no cérebro, perto do hipotálamo. Entendeu? Essa amígdala, quando você usa um esteroide, ela hipertrofia. Então ela aumenta a irritabilidade, aumenta a agressividade e aumenta a compulsividade. O que quer dizer? Quer dizer que se para duas pessoas diferentes eu der a mesma quantidade de testosterona, se essa pessoa ela tem uma fragilidade da amígdala um pouco maior, o que pode acontecer com ela? Em vez dela se sentir bem, ela pode ficar irritada, estressada. Sabe aquela pessoa que vai de 0 a 100 em 1 segundo? Tá tudo bem. Olha só, acho que sujou seu sapato. Como assim? O cara já vira um lobisomem. Cara, péssimo viver assim. Você vai viver pedindo desculpa. E outra, quando você aumenta a função da amígdala, você automaticamente diminui a função de uma outra área no seu cérebro que chama núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Claro. Meu Deus, você mandou um rap aí, velho. Praticamente, né? Caralho. Como é que é de novo? Núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Quase uma sabotagem. Caralho. Difícil. Mandar um moonhack agora. Por isso que, tipo... na fase que eu tava rato de academia, tinha uns marombeiros que eles estavam fazendo uns ciclos. E tem uma, né? Não vou falar o nome, que falam que, mano, toma essa... A galera fica bem agressiva, fica bem estranho, fica bem... Eu falo pra você, o pessoal tem que saber, é trembolona, não é? Isso, é. Então, a trembolona, ela é a droga mais androgênica que tem, é a que dá mais esse efeito. E assim, cara, tem... caso de paciente que no 80% do meu consultório é complicação, né? O meu consultório virou um consultório de complicação. Então eu pego mulher que caiu os cabelos, que aumentou genital, que mudou o rosto, isso que mudou a voz. Mesmo a genital aumenta da sim. Mulher, né? O aumenta. clítoris fica... E o do homem, não? Do homem não, porque o DHT ele só aumenta o pênis quando você está na fase de desenvolvimento sexual. Depois, Sério? depois o DHT não tem esse efeito.
né? E aí o que é o problema? Deu mole. Quando você tem alguma alteração de relação de androgênio e estrogênio, ou seja, hormônio masculino e hormônio feminino, você tem piora da libido em vez de melhora. Caralho. Porque o que acaba acontecendo? A nossa libido, ela vem do hormônio feminino, vem do estradiol, tá? A libido saudável, a libido sadia. Só que existe uma proporção que existe entre testosterona e estradiol para que isso fique bom, né? Ao redor de 20 a 30 para 1. Mais ou menos isso, tá? Por isso que consertar o hormônio do pessoal é tão difícil nesse sentido. E que médicos do esporte, endocrinologistas, nutrólogos têm muita dificuldade. Porque é uma área que todos esses médicos eles acabam atuando, né? O médico do esporte, por quê? Porque está associado ao exercício, né? O endocrinologista é óbvio, porque ele é a especialidade que é especialista em mexer em hormônio, né? Não existe especialista em implante, não existe hormonologia, não existe isso. Tá? O que existe é endocrinologista. Se é endocrinologista, então você tem um RQE de endocrinologista, você é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, você tem aquilo lá. Se não tem isso, não é. Tá? E você tem o nutrólogo. O nutrólogo também, ele mexe com a parte de nutrologia e ele também acaba estudando em nutrologia esportiva situações, complicações relacionadas com a alteração hormonal. Por quê? Porque a alteração da alimentação também muda o hormônio, assim como a alteração do exercício muda o hormônio. Então a gente chama essa área de aglomeração. Então endócrinos, médicos do esporte e nutrólogos, eles acabam compartilhando disso, tá? E o meu consultório, eu atendo complicação, né? E dessas complicações, o que é muito difícil? Né? Os caras eles têm a noção de que quanto mais melhor, aparece com umas testosterona de 3 mil, 5 mil. Eu atendi um paciente que tinha uma testosterona de 24 mil. Nossa! Sabe? E você olhava o físico do cara... É o normal? O normal é alguma coisa... O normal, bom, que você se sente bem, alguma coisa entre 600 e 800. Isso é um jovem bem, o cara tava com 24 mil. Que isso? E não tava com físico bom, tava com físico, né, bem deteriorado, porque o excesso do hormônio, ele causa efeito ruim. Ele piora o físico também. E ele achou que ele tava mandando bem. Não, ele tava sendo mal orientado para um cara que é metido a ser coach de atleta profissional. Cara, isso rola muito, né? Sabe? Rola muito. Eu lembro que eu fui quando eu pensei em fazer um ciclo, alguma